amigos. Estamos começando mais um programa aqui na CY3. E hoje é um dia muito especial, onde eu quero agradecer a Lucy Manhãs do programa Estrelas em Destaque, que eu recebi um troféu como estrela. Junto comigo teve mais 19 meninas, e nós vamos falar um pouco sobre as mulheres. Essas mulheres vão apresentar um pouco o trabalho que foi realizado ontem. Meu padrinho, Anderson Pavão, está com a gente. Estou também com a presença de um terapeuta, Felipe Bravo. E nós vamos discutir um pouco sobre as mulheres empoderadas, maravilhosas, desse mundo que a gente está hoje e tomando a frente. E, inclusive, eu quero começar abrindo esse programa falando sobre um texto que eu li no livro do meu amigo terapeuta. Eu vou ler um pedaço para vocês. Afinal, o que é o belo? Essa foi uma pergunta que eu fiz a mim mesmo e algumas pessoas. As respostas foram as mais diversas, normalmente respostas concretas, como é uma pessoa X? É um objeto Y? Um sentimento profundo? Quase um ano depois, para chegar a uma resposta, o belo é o tema de análise, teoria e estudo. É a busca incansável, insaciável do artista que existe em cada um de nós. A busca por uma vida bela e feliz. Afinal, é tudo aquilo que vemos, admiramos e sabemos que nos falta de alguma forma. Ele é motivador, inspirador e um remédio para a alma. O belo que você vê com os olhos é, na verdade, o reflexo, o espelhamento do que está dentro de você. Uma projeção, uma imagem que encontramos de forma e deixa a fluir sem medo. Aí ele deixou uma pergunta no livro dele para as mulheres poderem escrever no livro. No caso, eu deixo a pergunta para vocês falarem com vocês o que você diria. O quão bela eu sou, quanto me reprimo por medo de ser soberba. Mas para a gente entender um pouco melhor, a gente está aqui com o terapeuta Felipe Bravo e ele vai falar um pouco para a gente sobre o que ele quis dizer com esse texto. Tudo bem, Felipe Bravo? Tudo Felipe? bem, boa tarde, Paulo, boa tarde, Anderson. Luciana, muito obrigado pela oportunidade novamente, pela noite de ontem, a festa que nós fomos lá para te prestigiar, o Anderson por ter te concedido essa oportunidade também, a Lucy Manhães, que a gente deve agradecer, eu acho que foi uma noite memorável, e parabenizá-la. Eu gostaria de parabenizá-la, parabenizar todas as mulheres que lá estiveram, recebendo essa titulação, esse reconhecimento, e é aquilo que eu trabalho há muitos anos já, que é o empoderamento e o fortalecimento feminino, né, baseado principalmente não numa necessidade vazia, mas sim no sofrimento, né, que nós encontramos ali na clínica dessas mulheres que precisavam se fortalecer, que precisavam buscar autoconhecimento, e no livro Rainha Sem Rei eu trago 55 reflexões, 55 capítulos, trago um pouco do conteúdo, como você leu, e trago algumas perguntas. E nesse capítulo 55, como você leu, que é sobre o belo, que é sobre o medo de ser soberba, essa importância, é importante a gente olhar como as meninas são criadas, né? Foram criadas, hoje já é um pouco mais diferente. Hoje nós estamos experimentando uma nova geração, nós estamos observando um novo tipo de vivência das crianças. Mas quantas meninas foram criadas sendo reprimidas, né? Muito reprimidas, mais reprimidas que os meninos, né? Porque quantas sociedades, inclusive, não queriam ter filhas, né? Várias famílias não queriam ter filhos, queriam só os filhos homens. Ou então que o primogênito fosse homem, né? Esse desejo desse primogênito ser o homem, né? O príncipe herdeiro. E a mulher sempre colocada em segundo lugar. E hoje a mulher vai assumindo de fato, eu acho muito bonito, né? A mulher vai assumindo de fato seu papel de protagonista e autoridade junto com o homem. Em algum momento a gente acaba vendo um descompasso. Natural, porque faz parte do processo de transição. Mas nesse sentido da mulher ter medo de ser soberba com sua própria beleza, né, com o belo que ali já habita nela e precisa se manifestar, vamos imaginar uma flor,
né? Que essa flor, ela contém a sua essência de flor que Deus deu, vamos dizer assim. E na hora que ela se abre, na hora que ela chega no ponto certo, ela se desabrocha ali, que ela abre, ela não pode ter medo de ser bela. Ela tem que ser aquilo que ela tem que ser e executar a sua missão divina que foi dada. Assim como uma apresentadora, uma cantora, e cada um na sua profissão. A gente está especificando nas mulheres, e ontem nós vimos isso, né? As mulheres em destaque, os homens quase não aparecendo, mas dando suporte, que é fundamental, né? Mas uma noite das mulheres, né? E não esse clichê da guerra dos sexos, que a gente também deve evitar, guerra de sexos, não é isso, mas entender que há sim uma complementação. E hoje a mulher, ela pode ser mais bela, naturalmente, aceitar a sua beleza sem medo de ser soberba ou de ser metida. Felipe, antes de a gente continuar essa conversa, eu quero apresentar não, todo mundo já conhece. Felipe já é figurinha carimbada, Felipe. Anderson Pavão ele é escritor, ele é apresentador aqui da rádio, todo sábado, sábado sim, sábado não, acho que quase todo sábado ele está aqui, apresentando artistas, e ele me deu a honra de ser o padrinho e me levar a ganhar esse prêmio. Sem ele, eu não teria esse dia que foi ele que me indicou, então foi ele que me deu praticamente esse prêmio, como de reconhecimento. Você vê como é que as coisas, um homem dando um prêmio para uma mulher, reconhecendo o nosso trabalho. E enquanto ele vai falar um pouco sobre do trabalho dele, um pouco do evento dele, da importância da mulher, eu pedi para o Paulo, passando as fotos de como foi o evento de ontem, vou mostrar um pouquinho. Pode já falando já? Pode falando, enquanto isso vai estar passando o evento. Ô, Luciana, Paulo, obrigado por abrir esse espaço para nós aqui, as Y3. Estar no seu programa, para mim, é uma verdadeira honra. Complementando o que o nobre Felipe falou, assim, sem esse clichê de guerra dos sexos, nós, homens e mulheres, somos complementares um do outro, entendeu? A mulher foi feita da costela, entendeu? Ou seja, é para estar do lado, nem à frente nem atrás. Só que não fui eu que te dei esse troféu. Você tem uma carreira consolidada de 2015 a 2026, há 11 anos. Quem se deu esse troféu para você foi você. Você realmente foi a estrela que brilhou lá com mais 20 outras estrelas, um evento maravilhoso. Você é digna desse troféu. Esse troféu é seu. Lógico que teve outras estrelas lá também, mas eu só indiquei. O prêmio é seu e deleite-se com esse prêmio. Muito obrigada, Anderson. Agradeço de coração, nem tenho palavras para agradecer. Gratidão. E voltando um pouquinho com o Felipe, esse que ele estava falando, esse livro que ele fez, o nome do livro chama Rainha Sem Rei. Eu queria saber por que Rainha Sem Rei? O que te motivou a escrever falando de mulheres, sobre as rainhas que somos as mulheres? Parte dessa necessidade mesmo, principalmente dentro da clínica, que é sempre composta de pacientes mulheres, né, em sua maioria, parte de uma necessidade dessas mulheres que a gente acompanhava, que estavam em sofrimento psíquico, e como é preciso ter principalmente na depressão, como é preciso ter o fortalecimento, porque o que é depressão? Depressão é despersonalização. O que é despersonalização? A perda da personalidade, ou afastamento da personalidade daquela pessoa, que pode acontecer principalmente pela repressão social, né? Esse papel que a mulher tem que ser assim, ou cumprir de tal forma, ou o homem também, porque o homem também não está isento de ser cobrado pela sociedade, pelos papéis que foram construídos culturalmente, né? Nós estamos vindo, é uma construção cultural, é uma construção social, né, que vem há quantos mil anos ou milênios da humanidade, do mundo ocidental, e assim por diante. Então, essa análise do comportamento, quando a gente vê que a mulher está sendo reprimida em excesso, e ao mesmo tempo ela já está percebendo que aquele lugar não cabe para ela, aquele papel não serve para ela vai descobrir isso no autoconhecimento, porque muitas vezes, o que acontece?
como a gente vem comentando, a menina ela é criada de uma forma, ela pode entrar num relacionamento, continuar sendo reprimida ou oprimida, aí ela vai trabalhar, vai estudar, começa a conhecer o mundo do lado de fora, começa a ver que tem mais necessidades, que pode ser mais, que pode brilhar, que pode ganhar prêmio, pode sim. ser doutora, pode ser médica, pode ser o que quiser, pode estudar. Né? Então a gente está encontrando, né, dessa forma, mulheres que veem que podem ser diferentes, que podem ter uma certa liberdade também, né? A gente sempre fala da liberdade com consciência, né? Não a liberdade como fuga, liberdade com consciência. Então, a mulher ela vai tomando consciência daquilo que ela pode ser, e muitas vezes o sistema, como ele é engessado, porque o homem também é ensinado desde menino que tratar mulher tem um jeito específico, agora que está sendo uma atualização, né? E as famílias estão vivendo um momento de atualização social, onde a mulher vai assumindo um papel de liderança, que ela era bem distante, ou oculto, mandava mais, terceirizava para o marido o papel de dar o recado, né? Ou então ao contrário, né? O seu pai vai chegar e vai te bater. Ela não podia bater nos filhos, vamos dizer assim. Né? E hoje vai se atualizando, nem bater nos filhos pode mais. Isso é bom. Né? A sociedade tem que se atualizar diante disso, para aprender a conversar com as crianças, educar de uma nova forma. E essa mulher, na hora que ela vai estudar, vai trabalhar fora, ela pode experimentar um mundo diferente daquele que era aquele mundo fechado. E muitas vezes esse mundo muito fechado gera depressão. Muitas vezes esse mundo, essa mulher que é reprimida pela própria mãe, que essa própria mãe, por ter sido criada como uma mulher machista, onde vê a mulher inferior ao homem, que é isso que é o machismo, né? Como se a mulher fosse um ser de segunda categoria e que o homem deve tutelá-la. Então, na hora que essa mulher ela vai estudar, ela vê que o homem, que ela não precisa necessariamente de um homem tutor, mas sim, como o Anderson disse, lado a lado, né? Nem sempre os maridos também estão preparados para o lado a lado, esse que é o problema também, né? Porque a mulher, a gente vê que os bancos de faculdade há muitos anos já estão sendo preenchidos mais por mulheres do que por homens. Sim. Então, acaba criando um descompasso. Sim. A mulher ela vai, ela estuda, ela cuida dos filhos, ela trabalha, e o homem um pouco arredio, ainda segurando isso, uma certa resistência, uma certa insegurança de se atualizar e de estudar. Né? Então eu acho muito legal essa coisa de você fazer livros, escrever, porque isso demonstra que você é um homem atualizado, que lida bem com a sua própria sensibilidade, que é fundamental até para se conectar com a sua esposa, certo? Né? Até gostaria que você comentasse um pouquinho, não sei se eu posso passar para ele dessa forma. Pode, mas antes de passar para ele, eu queria agradecer mais uma vez a Lucy Manhãs e dizer o seguinte, esse prêmio aqui eu tô dedicando, ele não é mérito meu, sozinha, ele é mérito a todo mundo que me apoiou, que trabalhou comigo, é mérito aqui do Paulo, que está aqui na rádio, me dando essa oportunidade de estar aqui nesse programa, aqui das Y3, do Anderson Pavão, que foi lá, me indicou, mas para ele me indicar, ele acompanhou meu trabalho, quer dizer, ele me fortaleceu. Do pessoal, meus fãs do Facebook, que vai lá e curte, que compartilha, porque gosta do meu trabalho, então é mérito de todos que estão ao meu lado. Agora continuando, você pode fazer a pergunta que você passar a palavra pro... Sim. Que eu perguntei para o Anderson como ele lida com essa própria sensibilidade, né? Esse sujeito, o autor de livros que fala sobre casamento, que eu fiquei muito interessado. E na conexão, como isso facilita na conexão com a própria esposa. Felipe, você falou uma palavra muito importante. Conexão. Por quê? Quando eu comecei a namorar a minha esposa, nós namoramos 5 meses por telefone, via WhatsApp. Nos conhecemos via Facebook. E nós sempre falávamos isso, estar na mesma conexão. Por quê? Qual é a importância do homem e da mulher no casamento? Eu sempre vou levar para a parte bíblica.
os papéis do homem e da mulher é bem definido na Bíblia. Então, o que acontece? Quando eu casei com a minha esposa, ô Felipe, eu já falei que Paulo sabe disso, escrever livro é técnica. A sabedoria dentro da minha casa é da minha esposa. Entendeu? Ela tem uma perspicácia, um jeito tão doce de ser mulher e feminina, que ela me conquistou assim. E foi esse livro, Casamento Monoprático, não fala da minha vida com a minha esposa, mas é um legado com que eu aprendi com a minha esposa que eu quero deixar para os casais. Ele é um verdadeiro manual prático, mais ou menos igual você colocou aqui. Tem exercícios no livro, tem exercício e também tem versículos bíblicos. Tem 48 versículos bíblicos no final dele. Pode pegar para você ver. Sim, pode pegar aqui. Fique à vontade, pode folhear. Entendeu? Então, assim, o amor, ele é uma decisão. A gente decide amar o cônjuge. A gente decide amar através das imperfeições, através das nossas diferenças. Mas, para mim, o pilar principal dentro do casamento é Deus. Quando o homem e a mulher se aproximam mais de Deus, eles se aproximam mais de si, entendeu? Então, eu aprendi de fato a ser marido estando casado. A gente só aprende a ser marido casado. Não tem como se você aprender a ser marido não estando casado. E como isso? Quando você tem uma pessoa do seu lado que realmente é sábia. Tanto é que eu e minha esposa apresentamos o programa junto aqui. Eu vi que você falou que você é psicoterapeuta, psicólogo, né? É. A minha esposa está se formando em psicologia agora. Legal. Ela já apresentou até o TCC. Então, é nesse sentido que eu falo. É um apoiar o outro. A Luciana Tani recebeu essa premiação. Mas, o que acontece? Essa premiação é para todas as mulheres. Todas as mulheres merecem. Como você falou, parar com essa briguinha de guerra do sexo, entendeu? Sim. Como uma revanche, né? Exatamente. Eu acho que é sobre isso que eu falei com a Luciana do tema de hoje, né? A mulher do novo tempo, porque muitas pessoas acham que a mulher do novo tempo ela deve tomar o lugar do homem. Como se fosse uma revanche. Agora chegou a nossa vez. Como se fosse assim. A gente ouve isso, né? E, na verdade, quando a gente fala sobre atualização e autoatualização, que significa você entender e ter consciência do seu papel e tentar integrar os dois papéis, né? Tentar conviver bem com a sociedade, com as pessoas que você tem que conviver. Eu quero aproveitar também, vocês viram que a gente passou alguns vídeos sobre as festas ontem, aquela festa foi muito gostosa, no Coco Bambu, uma festa maravilhosa, encantadora, como diz a Lucy Manhãs, foi uma festa sorrir, uma festa glamourosa, que todas as mulheres devem estar nesse lugar, se juntarem, porque elas merecem ser estrela. Nós somos todas estrelas. A Lucia, eu pedi para ela fazer de última hora um vídeo pequeno, falando um pouquinho o que é essa festa para vocês entenderem. Eu vou passar o vídeo, só peço desculpa porque ela passou no carro, porque ela mesma pediu desculpa, ela estava viajando e eu pedi na hora. Lucia, faz um vídeo, eu tô na estrada. Mas ela pegou e fez, mesmo assim. E eu vou passar o vídeo dela para vocês entenderem um pouco do que aconteceu ontem. A Luciana Tani, uma das nossas estrelas, pediu para fazer um vídeo para vocês. E aí eu estou aqui fazendo um vídeo, dirigindo, porque tá aqui segurando aqui, né? Mas eu tô com medo dele ficar balançando muito. Mas eu quero dizer que esse evento de premiação, ele surgiu há 30 anos atrás, estilo Oscar, porque ele trabalha várias coisas. Uma delas é a parte espiritual, que é a parte de abençoar todas as pessoas que estão recebendo, com orações, com energia boa. A segunda parte é a parte emocional, que nós trabalhamos o merecimento. Eu não sabia disso, que eu preciso aprender a Luciana Tani, uma das nossas estrelas, pediu para fazer um vídeo para vocês. E aí eu estou aqui fazendo um vídeo, dirigindo, porque tá aqui segurando aqui, né? Mas eu tô com medo dele ficar balançando muito. Mas eu quero dizer que esse evento de premiação, ele surgiu há 30 anos atrás, estilo Oscar, porque ele trabalha várias coisas. Uma delas é a parte espiritual,
que é a parte de abençoar todas as pessoas que estão recebendo, com orações, com energia boa. A segunda parte, a parte emocional, que nós trabalhamos o merecimento. Eu não sabia disso, que eu preciso aprender a receber merecimento para poder reconhecer. E a parte do reconhecimento, que é a parte que nós trabalhamos, a parte financeira. As pessoas que participam, elas divulgam a parte do reconhecimento delas, autoridade e relevância percebida. E hoje é muito importante por causa das redes sociais. Então, nós trabalhamos corpo, alma e espírito. E estamos juntos nessa grande constelação, com mais de 6 mil pessoas sendo homenageadas e mais de 2 milhões de pessoas participando e milhões de pessoas assistindo. Então, aí, ó, boa live para você. Aproveitando o que ela falou, também eu estou lendo aqui no livro, que tem uma frase que fala assim: alguém te salvou em algum momento da sua vida? Você tem salvado alguém de vez em quando? Eu acho que tem tudo a ver com o que ela falou, porque ela está falando de dar alguma coisa e de a gente também devolver a nossa alma, o nosso espírito. Para a gente ser uma estrela, a gente não pode ser soberba, a gente tem que ser humilde. E para a gente ser humilde, a gente tem que ajudar alguém. Então eu vou pedir agora para o Felipe, nosso terapeuta que está presente, falar um pouco sobre isso, sobre esse tema. Só vou pedir para não se alongar muito, porque eu quero falar mais do seu trabalho aqui e nosso horário é meio curto. Então, explica bem objetivo. Sobre essa questão de ajudar, auxiliar as pessoas, né? Como o exemplo do avião, né? O avião vai cair, o avião está despressurizado, né? Só uma crise, um gerenciamento de crise a gente está falando. Coloque a máscara primeiro em você, depois no outro. Então, quando a gente recebe o fortalecimento, é lógico que depois que eu me formei, recebi o fortalecimento. Aí eu ensino as pessoas, não só as mulheres, homens também, jovens e assim por diante, e transformo aquelas pessoas fortalecidas em outras pessoas que vão fortalecer. Então, alguém te ajudou? Na vida é assim. Da mesma forma que a Lucy te concedeu um título e uma coroamento, vamos dizer assim, como é que chama isso? Uma coroação e uma condecoração. Uma condecoração. Você também pode, você passa a partir desse momento, também fazer isso por alguém, né? Assim como já está fazendo com a gente, né? Na hora que traz, você sendo uma estrela que foi reconhecida e está reconhecendo o nosso trabalho, é a mesma coisa. Então, todo aquele que recebe apoio tem como missão também auxiliar. Na Bíblia fala isso, não lembro se é Timóteo, todo aquele que levar alívio receberá. Tá correto, Paulo? Essa frase? Eu não sei, eu não tenho a Bíblia de cor, não. Não decorou ainda. É que eu não tô lembrando também dessa parte. Sim, mas é isso, essa função, como ele falou, essa presença de Deus, né, que é a presença da evolução, da elevação, certo, do bem, né, do bem comum, do bem coletivo, do bem de si mesmo, porque como que vai auxiliar o outro se você não está bem? Vai ser um falso bem, é uma fuga de si mesmo. Quando você não está bem e tenta ficar ajudando muito as pessoas, está fugindo de si mesmo, né? E vai se camuflando até que chega no momento que entra em colapso. Eu vou voltar um pouquinho para trás do livro, embora eu devia ter perguntado antes isso, falado sobre esse tema antes, mas tem a ver ainda com o que você acabou de falar. É uma pergunta para as mulheres. Primeiro ele escreveu alguma coisa: cure-se antes de querer curar alguém. Depois ele vai deixar uma resposta. Não vou ler o texto inteiro porque não dá tempo, é muita coisa para a gente abranger. Mas ter sido assim, tenham sido remédios. Se alguém quiser, bom, antes mais, não dá para ler tudo, mas se alguém quiser, Rainha do Rei. Rainha sem rei. Rainha sem rei. Do terapeuta Felipe. Felipe, como é que faz para as mulheres? Se só jogar no Google vai aparecer. Tá. Para te encontrar no Instagram, pelo Instagram o pessoal pode também adquirir. Pensadores.etc.br. .etc. Pensadores.etc. Mas ETC. Assim? Tá assim, então. .etc. .br. Se alguém quiser adquirir esse livro, então entre em contato com o Felipe. Se quiser também não conseguir achar o Felipe, pode entrar em contato comigo, que eu direciono. Mas voltando aqui ao tema. Ele escreve um texto falando assim: cure-se antes de curar alguém. Realmente, a gente tem que estar realmente curado. Se você estiver doente, como é que você vai curar alguém? Depois ele vai deixar uma pergunta, ele deixa uma pergunta: médio ou veneno na vida das pessoas?
Agora eu queria saber de você. O que você quis dizer? Resume esse texto que você escreveu. É fundamental poder observar que o equilíbrio, se a pessoa não tiver um pouco mais equilibrada, tiver autoconhecimento, ela pode tentar ajudar a outra pessoa, e é muito natural, porque existem pessoas que têm essa tendência, todos nós temos isso, né, de querer ajudar as pessoas, só que a importância de poder ter consciência daquilo que você vai fazer. Porque nem sempre o remédio que funciona para você, simbolicamente, vai funcionar para o outro. O outro pode ter um colapso com o remédio que você toma, né? Por exemplo, a pessoa se sente bem tomando leite com café. Tem gente que toma leite com café e vai se sentir mal. Então, assim, é preciso ter muita consciência, é preciso que você se conheça bem primeiro, conheça a humanidade, porque esse reconhecimento, igual nós falamos com o Anderson agora há pouco, cada santo é de um jeito, tem uma característica, só Jesus é o único, né, que ele reúne todas as características, porque é simbologia e filho do próprio Deus, então ele é uno, mas depois vem os santos. Eu acho super interessante essa questão das igrejas, cada igreja tem um padroeiro, um santo, ou seja, cada ser humano é a representação de uma fração de Deus, e nós estamos interagindo, como agora, cada um é uma fração de Deus, e na hora que nós interagimos, nós evoluímos juntos. Sim. Nas nossas diferenças e na nossa unicidade e única coisa que somos únicos e temos uma unicidade, ou seja, é isso que eu quero dizer, que a gente precisa estar bem para poder entender a diferença do outro. Uma pergunta para os dois. Você vai responder como terapeuta e você vai responder como não terapeuta, como homem mesmo. É uma pergunta para os dois. Para você falar de mulher, para vocês, pois geralmente hoje tem muito machismo, aquele homem machista. O homem tem um lado, para ele não ser um machista, ele tem um lado feminino. Como que funciona? Como é a cabeça de um homem em relação a uma mulher? Posso começar por pode? Fica à vontade. O que acontece, Luciana? De verdade, você fez uma pergunta excelente. A sua pergunta é excelente. O que acontece? Nós vivemos numa sociedade meio que patriarcal, entendeu? Só que nós temos que ter consciência de quem nós somos. De quem eu sou de verdade. Eu tenho que me autoconhecer. Eu me conhecendo como pessoa, como ser humano, e sabendo meu papel no mundo, meu ser no mundo, quem eu sou de verdade. Eu consigo conhecer a pessoa. Muitas pessoas, tanto homem quanto mulher, falam assim: eu quero meu marido assim, eu quero minha mulher assim, eu quero minha mulher assim, eu quero meu marido assim. A grande pergunta é: e o que você tem para oferecer? Quem é você na futura relação que você quer ter? Esse livro aqui, Casamento Manual Prático, eu falo disso, porque eu não falo do casamento logo no começo. Eu falo do namoro, do noivado e do casamento. Porque para a pessoa casar, primeiro ela tem que namorar, noivar e casamento. Então, traça um percurso até chegar no casamento e no conhecimento do homem e da mulher. Porque, assim, o homem, quando ele está, certo, um pouco nervoso, ele se recolhe. A mulher quer falar. Então, eles têm que ter esse equilíbrio, um entender o lado do outro. A mulher quer falar, o homem quer se recolher. Então, é entender como cada um funciona e respeitar. Hoje, o casamento, se não tiver respeito e um bom diálogo, o casamento vai ruir. Não importa se é o homem que está errando ou se é a mulher que está errando. Respeito, diálogo e admiração, se não tiver isso, o casamento vai ruir. Completando o que você falou, achei que seria mais ou menos assim, tanto o homem e a mulher, alguém tem que ceder, ou os dois têm que ceder, né? Os dois têm que ceder. Os dois têm que ceder. Na verdade, o casamento, o Felipe falou aqui de Jesus. Jesus, ele se esvaziou dele mesmo para vir para a Terra. Ele é o maior exemplo que nós temos. Ou seja, eu tenho que esvaziar das minhas verdades, as minhas verdades pré-concebidas. Sim. Para que eu possa entender o próximo. Na verdade, a Bíblia deixa bem claro, levar as necessidades do outro acima da sua. Então, para que a minha esposa seja feliz, eu tenho que observar o que ela precisa. Hoje, já que tocou nesse assunto, hoje eu chegando em casa, levei um buquê para minha esposa. Do nada. Tá aqui, você merece. Aproveita e divulgar esse livro, como é que o pessoal encontra, onde o pessoal encontra? Posso falar? Pode. Pessoal, esse livro está no site da editora. Esse livro está no site da Editora Filos. É só colocar Editora Filos ou no meu Instagram. Eu sou Anderson Pavão. Você vai encontrar tanto esse livro quanto Deus é Amor. Pode acessar minhas mídias sociais.
Felipe, a palavra é contigo agora. Eu quero responder como homem, não como terapeuta. É difícil dissociar uma coisa da outra, né? A gente vai se tornando uma coisa só. Sobre essa questão do próprio feminino, vou olhar como pessoa mesmo, né? Já fui uma criança mais sensível, fui uma criança não muito sensível, mas mais sensível. E essa relação com as mulheres sempre foi muito facilitada, né? Uma relação mais facilitada no sentido assim, de entendimento das mulheres. Então não é à toa que eu sou terapeuta. Acho que até as profissões que eu escolhi têm muita relação com a sensibilidade, né? E poder escrever sobre isso representa muito sobre mim mesmo, né? Então essa conexão com as mulheres, a gente até estuda nesse sentido, todos nós temos uma parte feminina, todos os homens têm a parte feminina, e todas as mulheres têm a sua parte masculina. Que o ideal é tentar fazer essa integração. Eu achei muito legal na hora que o Anderson falou que a mulher dele representa a sabedoria, né? E a mesma coisa que falou sobre o belo, é uma projeção dele. Ela é uma projeção dele. Ele pode talvez não ter muita consciência da sabedoria que ele tem, porque ela está manifestando. Mas ele só se interessou por ela porque ele identificou isso nela. Porque ele poderia achar a sabedoria dela algo ruim. Ela sabe muito sabidona. Né? Ou seja, o sujeito ele só encontra com o outro porque é um espelhamento, é uma projeção inconsciente, que a terapia ela vai ajudar a identificar isso. Então, quando eu olho para as mulheres, eu também aprendo. Isso também tem de mim mesmo. Sim. Você falou uma coisa curiosa, que eu até lembrei da minha mãe. Minha mãe, quando eu era adolescente, ela falava assim, você devia ter nascido mulher. E ela falava pro meu irmão, você devia ter nascido o contrário, homem. Ela me chamava de Alexandre. O Alexandre, e chamava o meu irmão Luciano. Ela trocava os nomes de propósito. Bem invertido. Bem invertido. Anderson, o que você... Oi, pode falar. Posso falar uma coisinha? Pode, lógico. Eu achei muito bonito quando você falou que você também aprende com as mulheres. E eu achei isso, de verdade, eu achei lindo. Porque nós aprendemos diariamente. Sim. Eu achei isso muito bonito. Eu queria deixar registrado isso, Felipe. Sim, obrigado. Anderson, eu queria que você falasse assim, o que você diria para as mulheres de hoje? O que eu diria para as mulheres de hoje? De verdade. Se empoderem de quem vocês são. Entendeu? Mas esse empoderamento é como o nosso nobre Felipe fala, com consciência. Não de querer ser mais, mas de querer complementar, de querer trazer sua luz no mundo, de querer brilhar. E como você falou logo no começo, não só de você, mas você falou mais de 19 estrelas. Quando nós conseguimos fazer a luz do outro brilhar, e as mulheres têm isso naturalmente, vocês podem ter certeza que vocês, mulheres, são a força motriz do mundo. O homem nasce de uma barriga. Eu tenho 3 mulheres na minha vida. Minha mãe, minha esposa e minha filha. Então, assim, nós somos seres complementares. Mas a mulher, a beleza que a mulher tem, a leveza que ela tem e a sutileza que ela tem, é a força dentro da sociedade e a força no casamento. Sim. Felipe, eu quero aprender mais um pouco sobre o que você fala nesse livro sobre mulheres. Rainha sem rei. O título do texto é Não Estou Só, Estou Comigo. A gente tem aquela coisa, a gente às vezes tem o nosso momento, querer ficar sozinha e tá bem, tá tudo bem. Mas aí você deixa uma pergunta, sinto-me só, mesmo acompanhada. Que daí eu não tô mais naquele momento que eu tô sozinha. Eu tô às vezes tô aqui com vocês 4 naquele momento, mas eu tô me sentindo sozinha. O que você diria como terapeuta sobre esse problema que acontece no dia a dia? Que tem acontecido muito, né? Tanto que esse índice de suicídio muito elevado representa isso, né? As pessoas não estão conseguindo se conectar umas com as outras no sentido de saber o que elas estão sentindo, o que elas estão pensando. Ou seja, quando tem essa questão a solitude é positiva, né? Essa solidão sofrida, muitas vezes essa falta de percepção, de sensibilidade, de conexão entre as pessoas, pode acontecer, você estar dentro de uma multidão e não se sentir conectada com aquelas pessoas. Você pode estar entre várias pessoas, dentro da própria família, né? Ou seja, como é que é importante a gente poder olhar para nossa solidão e viver ela bem,
em ver ela com coragem de viver com Deus, né? De viver, eu acho que essa divindade interna dentro de cada um de nós. Sim. Tem mais uma coisa que eu quero, que estou vendo aqui no seu livro, que também me chamou a atenção. A mulher independente é a inspiração para o novo mundo. Sei o quanto sou inspiradora. Bom, eu vou deixar você falar sobre esse tema. Você sabe que, não sei se eu vou comentar esse, mas é complementando um ainda que você tinha falado sobre a mulher, né, desse novo papel da mulher, né, que ele comentou, mas eu gostaria de deixar um recado para os homens, né, que a gente tem visto muito esse aumento do índice de feminicídios e é muito preocupante, né? Ou seja, a mulher ela se atualizou, muitas vezes sem até uma terapia, repetindo padrões da internet. Tem uma geração nova fazendo isso, ou seja, que precisava se autoconhecer mais, precisaria se estudar. O ser humano precisa se estudar, né? Estudar a si, estudar a divindade, a relação com a divindade, né? Mas eu gostaria de deixar um recado para os homens, principalmente. Se a sua companheira está modificando, está mudando, está se autoatualizando, se autoatualize também. Busque, vá em frente, estude. E se ela não quer mais nada com você, aceite. E outra mulher vai aparecer para você. Outra vida vai surgir para você. Porque essa posse, né, que os homens... Nós homens sabemos disso, né? Verdade. Como o nosso ciúme é visceral, bem visceral. Ele sobe de baixo para cima, ele não é aqui. Ele tem uma relação biológica de posse, de domínio, até porque a mulher, para nós, a companheira tem relação de alívio, né? Porque o desejo sexual masculino, ele gera tensão e a companheira acaba sendo símbolo de alívio. Sim. Né? E amor ao mesmo tempo, porque gera ocitocina, confiança, né? Abertura. E na hora que essa mulher não tem mais interesse nesse sujeito e chega para ele, não quer mais nada, ele não está conseguindo entender e atualizar, se autoatualizar, porque ela mudou de jeito, mudou de padrão vibratório ou de pensamento, seja a forma como nós vamos falar, ele precisa aceitar que ele precisa se modificar. E por mais que assim a gente esteja num mundo assim onde as mulheres estão criando seu espaço, estão brilhando, e as mulheres brilham, elas estão conseguindo sua autoindependência, ainda a gente está no mundo machista ainda, né? Como ele falou, esse mundo patriarcal que foi da humanidade, não tem muito o que questionar. A gente está tomando consciência do mundo patriarcal. Se a gente parar para pensar, alguns anos atrás, teve aquele filme 50 Tons de Cinza, que todo mundo adorou, inclusive as mulheres. Mas se você parar para ver aquele filme e assistir aquele livro, ele é totalmente machista. Eu quase vomitei no filme. Ele é totalmente machista. Eu não filme. Sim. Luciana, posso fazer uma pergunta para você? Eu sei que nós somos entrevistados, mas posso fazer uma pergunta para você? Não sei não, depende da pergunta. Você perguntou para nós, homens... Até o Paulo entra na conversa, hein? O Paulo faz cada pergunta. Tá segurando. O Paulo faz cada pergunta, meu. Já deixou o microfone ali, ó. Luciana, você fez pergunta para mim e para o nobre Felipe, o que nós, homens, achamos das mulheres e o que nós podemos falar em relação às mulheres. Mas para você, que é uma mulher... autora, poetisa, apresentadora, o que você pode trazer, como os homens hoje, eles podem lidar com essa nova versão, entre aspas, das mulheres? Você consegue trazer isso pra gente? Primeiro, o homem, ele às vezes, ele na parte do machismo dele, quando a mulher brilha demais, ele começa a se sentir inferior. Isso ele tem que parar, ele tem que olhar para ele mesmo. Existe uma frase que fala, uma mulher edifica ao lar. O homem também. Se ela é uma estrela, ele tem que ter orgulho. Eu estou do lado de uma estrela. E se ela é uma estrela, ele também é uma estrela. Porque se ela está com ele, é porque ele é um homem admirável. Então ele tem que parar com esse machismo e olhar, mesmo que ela... não, mas ela tem um emprego melhor que o meu. Poxa, ela conseguiu um cargo melhor que eu.
Cris, consiga um cargo melhor que o meu, viu? Não, mas aí você tem que subir também. Eu sei. Gostou? Sim, o homem tem que procurar subir e sem competir. É junto, né? Aí a costela, junto. sua costela vai subir, hein, cara? Tá subindo, já termina agora o curso. É mais ou menos assim. O Felipe esses dias fez uma pergunta para mim, o que eu quero pro meu futuro? Eu falei, eu não quero muita coisa no meu futuro, não. Eu já vivi 52 anos. O que eu quero é continuar vivendo os meus anos com sabedoria. Verdade. Aqui, a gente vive numa vida, vou colocar, a gente tem 2 patamares, altura, nível, Muito certo. e cair, e descer. Eu quero ficar aqui, no plano. Subir ou no plano, eu só não quero descer. Uhum. Se eu ficar no plano, é porque tudo tá indo bem. Uhum. Se eu subir, ótimo. Graças a Deus, fico feliz. Mas se eu ficar no plano, já está ótimo. Eu só não quero descer. E para não descer, o que você precisa? Ser sábia e viver junto ao lado, se você tem um marido ou seu noivo, ou se você está pretendendo casar, tentar unir os dois. Um tem que ouvir a opinião do outro. E tem que ver, nossa, isso aqui, eu quero isso aqui, o outro quer tal coisa. Não, vamos sentar junto. E vamos ver, é conveniente para os dois? O que vai melhorar na vida deles? Se for benéfico para os dois, né? Então isso tem que ser ouvido e tem que ter, como falou, os dois tem que ceder e ver o que é melhor para que não caia. É isso, do homem saber que não é fraqueza pedir ajuda. Exatamente, para os dois continuar sempre ali, no nível plano. E aí nesse nível plano, se os dois estão ali sempre lutando junto, com igualdade, um respeitando o outro, a tendência é subir. A tendência é naturalmente. Se a pessoa está com Deus... Porque a mulher, ela pede ajuda para manicure, ela conversa com a manicure, com a cabeleireira. A gente não faz nem a barba direito. Né? Para conversar com alguém, para se abrir com alguém, tem que estar meio bêbado. Mais ou menos isso. Né? Mais ou menos isso. Então o homem, ele precisa... essa reeducação, é uma atualização do sistema, porque nós estamos num mundo que está girando tão rápido, verdade, é tanta informação, e as mulheres, elas estão surfando. Então, a mulherada, como você diz, está surfando, gosta da novidade. E Felipe, como você sabe, tá colocando a gente no bolso. Tá colocando a gente no bolso. Não tá. Segurava o neném no colo, mexia no fogão e a máquina lavando roupa, a gente não faz nem metade disso. Tá colocando no bolso. Sabe o que minha mãe fazia? Isso que ele falou. Não tinha celular na época. Minha mãe lavava a louça, cuidava de 3 crianças, cuidava da casa, do marido, do meu pai, chamava a atenção da gente, falei, meu Deus, e agora soma isso, estão trabalhando fora, ganhando dinheiro, comprando carro, comprando roupa, viajando, faculdade, não dorme pouco, ou seja, e o homem precisa entender que ele pode e merece se atualizar. Já que vocês estão falando que, como você falou, a mulher faz 1 milhão de coisas. Lava, faz 1 milhão de coisas. O homem também pode fazer, as mulheradas também vão gostar. Homens, ajudem na cozinha, ajudem na casa. Eu mando bem na cozinha, viu? Eu mando bem, viu? A mulher vai trabalhar igual você, ela chega cansada igual você. Por que você vai sentar no sofá e ela tem que lavar e tem que cozinhar e tem que fazer a comida sozinha? Posso fazer meu merchan? Você não acha? Posso fazer meu merchan? Faço cada bolo e cada torta, pessoal, que vocês não acreditam. Assim que é bom. Olha, nosso tempo está curto, a gente está quase no final, não posso passar muito do horário. Vamos para o final. Tem muita coisa para a gente falar, tanto da vida do Anderson aqui. Vou pedir para autografar. Desse livro também, Rainha Sem Rei. Um livro fantástico, que tem muita coisa que a gente podia estar aqui, é um trabalho... Eu gostei do trocadilho, Luciana, que ela falou rainha sem lei. Eu falei, não, calma aí, peraí, rainha sem rei, peraí. Não, eu preferi a rainha sem rei, mas eu acho que toda rainha tem um rei. Tem. Não, ela pode ser rei na parte da independência dela, mas aí ela está sendo muito feminista. Mas que também não tem problema, não, né? Ela defendeu os direitos dela. Mas ela tem que ter um rei, sim. Porque o homem tem que saber e ter a rainha dele. Os dois têm que... Eu acho que no caso dos sacerdotes, que os católicos têm isso, né? Do sacerdote não casar e tal. Porque a divindade é a fusão, né? Os estudos filosóficos mostram isso. A divindade é a fusão do masculino e do feminino. Então o sacerdote tem a ver com o neutro. Então, a neutralidade, esse sujeito que consegue, né, tanto mulheres, as freiras têm isso, né, outras monjas, acho fundamental a gente poder falar que existe essa terceira via. Existem as pessoas que não querem se casar, que não precisam se casar e que não há necessidade, porque psicologicamente ela consegue
uma atualização por si só. Sim. Bom, né? a gente está quase chegando no final do programa, não vamos se Uhum. adiantando. Falar de mulher, bom, eu sou mulher, né? É um tema maravilhoso. Ainda mais com duas pessoas sensíveis, que é o meu padrinho, Anderson Padão, meu terapeuta, Felipe. Felipe, se alguém quiser fazer terapia com você, como é que o pessoal te procura, te encontra? Além da terapia, nós temos também os nossos cursos, a formação em autoconhecimento, então é buscar lá, Pensadores, no Instagram mesmo, tá? Assim, né? pensadores.etc.br ou terapia.corpo-alma. Explica que é etc, porque às vezes a pessoa pode pensar que etc, ele não lembrou e falou etc. É etc, né? É ETC, que é um registro de site, Uhum. né? Existe esse registro de site, eu quis colocar dessa forma plural, pensadores, ponto, etc., porque demonstra a abertura. Sim. Anderson? Enquanto a gente está falando, posso pedir para o Felipe autografando o meu livro? Tá bom, Pode. obrigado. Lembre-se que você não pode falar muito, tá? Que nós estamos no final. Tá bom. Pessoal, só tenho a agradecer. Luciano, muito obrigado por ter aberto esse espaço tanto para mim e para o Felipe. Obrigado, Paulo, por ter aberto aqui. Pessoal, curta, comente, compartilhe e siga as Y3, que vocês que fazem esse canal. Só tenho a agradecer a todos. Fique com Deus. Anderson, quer fazer? Anderson. Felipe? Muito obrigado, Luciana, obrigado, Paulo, obrigado, Anderson, a todos, a Deus principalmente, que é uma missão que a gente vai cumprindo, e esse recado mesmo que eu quero deixar para os homens. Não acho que a vida acabou porque uma mulher te deixou, a vida tem outras possibilidades, tem outras mulheres, né? Tem de 8 bilhões de seres humanos, pelo menos 4 bilhões são mulheres. Uma boa mulher você vai encontrar. Eu quero dar um recado, pessoal, acho que já até percebido que eu fiquei um tempo sumida, não estava fazendo programas, eu estava cuidando de outros problemas particulares, familiares, com minha mãe. Eu estou retornando ao programa hoje. Hoje à noite vai ter mais um 8h30, que eu vou entrevistar uma estrelinha, uma menina de 7 anos, maravilhosa. Não perca a estrelinha da Lucy Manhãs, Valentina, vocês não podem perder. Mais uma vez, quero dedicar o meu troféu a todas as mulheres do nosso Brasil, do mundo, eu diria. O prêmio que eu ganhei não é meu, é de todas as mulheres. Também quero aproveitar esse momento. Nossa, me perdi. Bom, acho que é mais ou menos o que eu queria falar sobre esse programa. De palmas, acho que a gente... Agradecer a todos que estão nos assistindo. Depois, e é isso que eu queria agradecer o Anderson mais uma vez, o Felipe, agradecer o Anderson, agradecer as Y3, que sempre está de braço aberto, eu saio, eu volto, eles sempre estão me recebendo, e eu lembrei o recado que eu queria dar, eu vou mudar o meu programa a partir de agora. Eu entrevisto muito artista, muitos músicos, as pessoas sabem que eu tenho um trabalho cultural aqui, mas nessa nova etapa eu quero abranger novos assuntos, eu quero falar sobre mulheres, eu quero falar da atualidade, sobre o que está acontecendo no mundo ao mundo, trazer coisas novas, problemas do nosso dia a dia, que eu acho que a gente precisa, sobre crianças, sobre educação. Então nós vamos ter muita novidade que vai vir por aí, eu vou estar anunciando as programações, tem muita novidade que está vindo por aí. Muito obrigada a todos. Beijo a todas as mulheres, aos homens também, que sem os homens também as mulheres não brilhariam do jeito que elas brilham, elas também têm esse mérito deles. Obrigada a todos, obrigada. Obrigado.